Oi, amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Está começando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar no vídeo, já se inscreva aqui no canal, ative a notificação assim, o YouTube manda todos os vídeos que eu postar aqui pra vocês. E já deixa muito like pra ajudar a amiguinha, assim você me ajuda muito mesmo. Bom, gente, no vídeo de hoje, bom, foi assim, eu ia gravar pra vocês me maquiando e contando a história, porém, não deu muito certo, aí eu não gravei mais e também decidi gravar já maquiada. E, bom, minha história eu vou resumir em duas partes, então são dois vídeos, tá bom? Vou postar o primeiro vídeo e depois o segundo vídeo. Então, se você não é inscrito, já se inscreva para não perder o segundo vídeo, tá? Bom, gente, o que acontece? Bom, gente, meus pais me deixavam na casa dessa pessoa de manhã e eu não lembro se eu ia pra escola ou não, não consigo lembrar, mas eu lembro de algumas coisas. Eu ia pra casa dessa pessoa, essa pessoa me olhava, então eu passei tipo umas 6 ou 7 pessoas que me olharam já, porque eu tive um comportamento muito, como pode dizer, meio que agressiva, meio que arrogante. Então, fui passando, é, fui ficando na casa de várias pessoas que me olhavam. Bom, gente, nessa primeira pessoa que me olhou, ela. Eu ia lá de manhã, meus pais sempre trabalharam, então não tinha como eu ficar com a minha mãe ou com meu pai, porque eles sempre trabalhavam, eu trabalhava fora. E então eles pagavam alguém pra ficar para me olhar. E então eu ia pra casa dessa pessoa e essa pessoa me olhava. Aí, gente, eu tô meio que resumindo a história, porque se eu contar tipo tudo, vai dar tipo quase 2 horas aqui eu falando e tal, o vídeo vai ficar imenso, então eu vou contar algumas coisas e já chegar no ponto. E se você, se familiares que estão assistindo e tal, não ligue não, gente, foi o barulho da moto. Mas familiares que estão assistindo e tal, eu vou postar mesmo o vídeo porque tem muitas pessoas, tem muitas crianças que passam por isso e também tem adultos também que passam por isso e não sente confiante de contar pra alguém, não sente, como pode dizer, não sente capaz de dizer pra pessoa o que está passando. Então, como eu não fui capaz de dizer para meus pais e tal o que estava acontecendo, porque eu tinha medo mesmo de contar, e eu tô contando aqui pra vocês que sofrem com isso, conte pra alguém, conte pra amiga, conte pra um amigo, ou conte pra sua mãe, seu pai, sua família, sua avó, seu tio, conta pra quem tiver, mas conte. Porque depois que você esquece, depois que vem o sonho, o pensamento, vem o pesadelo, você não consegue mais segurar essa história, esse seu passado, você não consegue segurar. Aí você fica empurrando com a barriga, e isso vai, você entende? Então, conte antes, porque depois vai ser mais difícil ainda. Então, essa pessoa que me olhava, ela. Eu lembro que uma vez ela saiu pra estender roupa. E não era no quintal que ela acendia roupa, ela acendia lá do outro lado da rua. É, ficava eu lá, às vezes assistia TV, que eu lembro que eu assistia TV, mexia no meus cadernos, porque acho que na época eu não tinha celular, né? Porque eu era muito pequena, então obviamente não tinha celular, mas eu ficava brincando lá e tal. E o marido dessa pessoa, ele fazia gesto pornográfico, fazia gente, gesto pornográfico. Eu tô colocando uma palavra, eu tô pensando nas palavras pra poder não, como pode dizer, não
colocar assim bem na cara pra vocês, tá? Eu tô falando mesmo algumas coisas e resumindo também, com palavras mais respeitosas, né? E também mais diferente do que eu falar, conversar com uma pessoa assim, de frente a frente, aí fala tudo. Mas referente que eu tô falando aqui pra público, pra vocês público, é mais fácil falar com uma palavra mais diferenciada, né? Bom, gente, aí eu ficava lá sozinha e essa pessoa fazia gesto pornográfico e tal. Então, eu era muito criança, então eu não tinha aquele contar, mãe, olha, aconteceu isso e tal e tal e tal. Gente, eu morria de medo de contar. Então, até porque eu não sabia o que era isso, né? Já vai assim, porque eu não sabia o que era. Então, se eu contasse uma coisa e não sabesse, talvez minha mãe ia me bater. Eu pensava nisso quando eu era criança. Será que minha mãe ia me bater e tal? Então eu não contava. Aí, essa pessoa fazia e tal, enfim. Aí, com certeza essa pessoa, tipo, fez tipo, como pode dizer? Fez, tipo, eu tinha, vai, uns 5, com certeza fez 5, 6, 7 anos, por aí, eu não lembro, que essa pessoa foi fazendo sequências, né, enfim. Porém, gente, eu comecei a ser muito agressiva, muito arrogante, tanto na escola como, com as pessoas que me olhavam. Aí eu fui passando pra outra pessoa não quis me olhar mais, fui passando pra outra pessoa não quis me olhar mais, fui passando pra outra, e foi, aí vai. É, as pessoas me zoavam, então eu não, tipo, não achava, tipo, é, por que será que ela tá me zoando e tal? Sendo que era brincadeira. Mas mesmo assim, sabe? Eu achava que, não quero que me zoa. Você fica na sua, eu fico na minha. E é isso. Se você me zoar, eu te bato. E era assim, gente. Era assim. Por quê? Porque eu sentia ódio dentro de mim. Eu sentia rancor dentro de mim. E eu não sabia o que era. Porque como eu fiquei na casa de várias pessoas, eu meio que esqueci o que tinha acontecido. Eu brincava muito, então eu não tinha tempo pra ficar pensando nessas coisas. Então, sabe, passou. Mas aí quando chegou uma certa idade, é o que o povo fala. Chega uma certa idade, você vai, você olha lá no fundo do poço, você vê uma luz. E cada lugar, enquanto você tá indo no fundo do poço, você tá descendo no poço, você vai ver vários quadros do seu passado. É verdade. Quando eu completei 15 anos, gente, 15 anos, eu comecei a ter muito pesadelos, muitos sonhos horríveis. Tive também. Sabe quando você tá em público, você sente esse pensamento, você fica parado assim, pensando, tipo, naquela cena e tal? Era isso, gente, era isso que acontecia. E eu já não aguentava mais. Parecia que eu tinha milhões de bolsa nas minhas costas. Que, tipo, sabe, quando você fala assim, não aguento mais levar essas bolsas, não aguento, e solta as bolsas no chão, foi isso que aconteceu. Eu cheguei, tava eu e meu namorado na varanda. Então, a primeira pessoa que eu contei foi pro meu namorado. Então, eu cheguei pra ele e falei, né, o que tinha acontecido, falei o que aconteceu comigo, mas eu não tinha contado pros meus pais. E isso tava me deixando muito, como pode dizer, perturbada, né? Com essa história, com esse fato. E eu contei pra ele, obviamente que ele entrou em choque, né? Ele tipo, sabe? Entrou em choque, gente. Quando você conta uma coisa pra pessoa que impacta ela entra em choque, não sabe o que fazer. E foi isso que aconteceu. Aí eu falei que não queria contar com meus pais e tal e tal. Aí ele falou assim: não, você tem que contar, que não sei o que, eles devem saber disso. Mesmo que foi pequena, eles têm o direito de saber disso. Aí eu fui lá, contei pro meu pai. Obviamente ele ficou triste. Óbvio, né, gente? Contei pra minha mãe chorou também. Eles também entraram em choque, porque
não sabe, tipo, sabe, por que não avisou antes que poderia ter feito algo, sabe? Mas, gente, ah, Jennifer, por que você não foi lá e contou pra ele, sendo porque, mas, gente, não tinha como, eu não tinha, sabe, eu não conseguia contar, não saía nada, sabe? Não saía pra eu chegar lá e falar, mãe, aconteceu isso, isso e isso. Não dava, eu não conseguia. Então, aí, como eu brincava muito, eu não tinha tempo pra ficar pensando nisso. Então, eu passava dias, noite, e eu nem aí, sabe? E só que chegou uma certa idade, chegou um certo tempo que isso explodiu. Foi criando, sabe, aquelas bolas de neve, e ela foi crescendo, crescendo, e explodiu. Aí foi quando eu não aguentei. Aí eu, mesmo contando, deu um alívio, porque eu contei pra alguém. Então, todo o peso que tinha aqui dentro de mim, ele caiu, sabe? Saiu, sumiu. E, sabe, eu fui parar pra pensar que se eu tivesse contado antes, talvez eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri quando eu tinha 15 anos. Então, se você que sofre com isso, que você que passa por isso, né, e não consegue contar para sua mãe, ou seu pai, ou sua avó, seu tio, dá um jeitinho, escreve um papel, sabe? Você escreve você pega um papel e escreve, ó, aconteceu isso comigo, e coloca debaixo do travesseiro, ou coloca do lado de uma cômoda, que com certeza essa pessoa que vê esse papel, ela vai pegar e vai ler. Mesmo que você não consiga falar, que não saia de você, você escreveu para poder estar falando para a pessoa, entende? Hoje em dia tem muitos meios para você desabafar, contar algo para alguma pessoa. Hoje existe celular, hoje existe WhatsApp, Instagram. Então, se você não quer contar para nenhuma dessas pessoas mais próximas de você, familiares, mas que você quer contar para alguém que não conhece, que é desconhecido, é, chama alguém no direct ou no Facebook, conversa com essa pessoa e fala que queria só desabafar porque não conseguia falar com os familiares. Também, se quiserem conversar comigo, vai lá no meu Instagram, que vai estar na descrição. Quiser me mandar um direct, conversar comigo, eu converso com vocês também. É, que eu acho que eu sei que isso não vai acabar, né? Porque hoje em dia é o que mais tem é isso. Então, a gente pode conversar uma com a outra, a gente pode desenvolver essa sua essa sua vontade de querer acabar com isso. Então, conversa com alguém que com certeza vai te apoiar, vai te ajudar, vai ter meios para poder afastar essa pessoa de você ou disso acabar, você entende? Então, gente, se você tem filho, se você tem sua sobrinha, seu sobrinho, porque isso não acontece só com menina, acontece com menino também. Então, criança em gerais, criança, como pode dizer, um total inteiro. É, não tem idade, não tem tamanho, não tem se é menino ou menino, se qual cor que seja, gente, vai sofrer do mesmo jeito. Hoje em dia, tá pra pior, não tá pra melhor, está pra pior. Então, se você sofre com isso, desabafa, gente, porque quando chega uma idade, vira tudo sabe, uma bola de neve, explode aí, sabe? Então, conversa antes, que vai ser muito melhor. Então, foi isso, gente, que aconteceu comigo. Hoje eu estou bem, né? Fisicamente e psicologicamente também. Não, psicologicamente, mentalmente também. Eu estou bem. E é isso, gente. Eu conversei com algumas psicólogas, elas me auxiliaram. E é isso. Se você também não tem condições de pagar um psicólogo e tal, hoje tem meios para você fazer de graça, enfim. Então, se você quer,
tirar essa consciência pesada de você. Então, procura uma pessoa uma psicóloga, né, que possa conversar com você, te auxiliar sobre isso, sobre esse caso. Enfim, com certeza eles vão te ajudar e também seus familiares também vão te ajudar, te apoiar com isso também. E foi isso, gente. Fui uma pessoa muito. Com o passar do tempo, uma pessoa muito explosiva e tal, então eu melhorei um pouco. Pouco não, melhorei muito, 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 muito referente a isso. E eu deixei nas mãos, sabe? Eu não sinto ódio da pessoa e não sinto rancor da pessoa. Raiva eu não sinto. Porque eu conversei, né? Conversei com Deus, falei com ele de tudo, porque com certeza ele no dia ele tava olhando, enfim, tal. Ele sabe o que aconteceu. E falei, né, que deixava nas mãos dele, que a pessoa, né, teria consequência, mas não na mão do ser humano, mas sim de Deus. E falar pra vocês que é isso, gente, que a gente tem meios pra isso. Então, se você sofre, avise, converse, busca sobre ajuda, que com certeza vocês vão ter ajuda, tá? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter parte 2 da minha história, que é do bullying. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative sua indicação, assim, o YouTube manda todos os vídeos que eu vou postar aqui pra vocês. Já deixa muito, 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 muito like pra ajudar a amiguinha. E aguarde a parte 2 aqui no canal. Um big beijo e até mais. Tchau!